Olá, galerinha! Tudo certinho com vocês? Animados para a aula de hoje? Então, eu estou animadíssima. O que nós estávamos vendo nas últimas aulas? Nós vimos nos dois últimos vídeos artigo de divulgação científica, que se encontra na apostila 4, na unidade 2, tá? Então, eu já expliquei para vocês o que é, trouxe exemplos, fizemos algumas atividades. E o que nós vamos fazer hoje? Atividades das páginas 35 até 39. Então, vamos lá, vamos pegando aí a apostila para exercitar, pegando aí o lápis, a borracha, né? Vamos pegar tudo. E na página 35, diz assim: o texto a seguir é um artigo de divulgação científica. Quais assuntos você imagina que costumam ser tratados em textos de divulgação científica? Então, nós falamos sobre isso, né? Nas últimas aulas. Quais são os tipos de assunto, né? Diversos. O texto que você vai ler possibilita as pessoas conhecerem informações sobre a relação entre os seres humanos e os cães. Então, já sabemos, né, que vai tratar sobre assunto, né, relacionado aos cães e aos seres humanos. Para você, por que esse assunto teria sido alvo de pesquisas? Você considera interessante uma pesquisa sobre esse assunto? Por quê? Então, o que vocês acham? Daí a resposta pessoal, né? Se você acha interessante esse assunto, por quê? Se você acha, por que você não acha? O que levaria uma pessoa a pesquisar sobre esse assunto? Então, daí a resposta pessoal relacionada a vocês, tá bom? Agora leia o texto e conheça as informações descobertas. Então, vamos ver o que trata o texto que nós vamos ler em seguida. O tema é Cães e Nós. Laços mais longos. A relação especial entre cães e humanos podem ser mais longa do que se pensa. Para muitos, inclusive para este signatário, cães são os animais mais fantásticos de evolução pela seleção natural produzida. A estreita ligação entre eles e humanos tem sido longamente debatida em pesquisa. E as análises até agora indicavam que essa relação, entenda-se domesticação, começou há cerca de 16 mil anos, quando os cães teriam divergido dos lobos. Gente, 16 mil anos é muito tempo, né? Haja estudo. Então, vamos lá. Agora, essa data foi jogada bem para trás. O que levou a essa conclusão foi a análise de um pedaço de osso de costela de um lobo de Taimyr, região do norte da Sibéria, lá na Rússia. Inicialmente negligenciada, a peça, quando datada por métodos radioativos, surpreendeu a equipe de Pontus Schlund, da Escola de Medicina da Universidade de Harvard e do Instituto Bland, ambos nos Estados Unidos. Schlund e colegas concluíram que a separação entre cães e lobos modernos teria acontecido entre 27 mil e 40 mil anos atrás. Nossa, muito tempo, né? Mas, provavelmente por volta de 35 mil anos atrás, idade mais precisa do fragmento da costela. Segundo os autores, os resultados da análise põem o lobo de Taimyr como o mais recente ancestral comum dos lobos modernos dos cães. Descobrimos que esse indivíduo pertence a uma população que divergiu de um ancestral comum dos lobos modernos e dos cães em um período muito próximo àquele da aparição da linhagem dos cães domésticos. Escreveram os autores da introdução do artigo. A análise do DNA do fragmento, que se tornou a primeira sequência genética de um carnívoro do Pleistoceno, mostrou que o material genético do lobo de Taimyr é igualmente relacionado aos dos cães dos lobos modernos. O estudo mostrou também que o husky siberiano é o cão da Groenlândia moderno. Ele é lindo, né? Esse husky siberiano, eu achei lindo. Tem muitos genes em comum com o lobo de Taimyr. A força do DNA nos dá evidência direta de que o husky siberiano que vemos hoje passeando pelas ruas descendente diretamente de um lobo que vagou pelo norte da Sibéria há 35 mil anos. Disse Schlund,
Esses resultados estão em Current Biology, em 21 de 5 de 2015. Segundo os autores, as duas formas alternativas de interpretar a datação e o perfil genético. A primeira é imaginar que houve uma grande divergência entre duas populações de lobo naquela época, cerca de 35 mil anos atrás. E uma dessas populações deu origem aos lobos modernos, e a outra se tornou extinta. A segunda é pensar que os lobos tenham acompanhado populações humanas por um longo período, comendo restos de comida e que só foram domesticados milhares de anos mais tarde. Para Scrooge e colegas, as duas hipóteses são muito menos prováveis do que apresentada por eles no artigo. A domesticação teria ocorrido por volta de 35 mil anos atrás. O resultado não deve ficar sem críticas, pois a comunidade de especialistas dessa área está longe do consenso, como mostra a excelente reportagem da ciência. Aí tem a reportagem, né, a data aí da reportagem. Agora vamos ver o que está sendo pedido, então, desse artigo científico. Vamos lá. Com que finalidade este artigo foi publicado? E aí, qual foi a finalidade? Qual o objetivo desse artigo? Aqui ele fala, né? Exatamente mostrar os dados, né? Mais ou menos do período de domesticação dos cães, né? Quando eles passaram a ser domesticados. Então, tá aqui, ó. E as análises até agora indicavam que essa relação entenda-se de domesticação. Começou há cerca de 16 mil anos, quando os cães teriam divergido dos lobos. Então, o objetivo, né, é divulgar quando os cães passaram a ser domesticados. Então, eles dão ali, mais ou menos, né, a quantidade de tempo. Leia a seguinte informação sobre a revista em que o artigo lido foi publicado. A revista Ciência hoje é especializada em publicar textos de divulgação científica para um público amplo e heterogêneo. As publicações divulgam tanto pesquisas realizadas no nosso país quanto no exterior, relacionadas às mais diferentes áreas do conhecimento científico. Agora assinale a alternativa que apresenta alguns elementos presentes no artigo lido, que contribui para essa finalidade. A. Apresenta um assunto de interesse público com base apenas em opiniões pessoais do autor do artigo, sem explicar de forma detalhada como os resultados foram obtidos. B. Apresenta um assunto de interesse público que é explicado por meio de apresentação de resultados de pesquisa e citações de fala desenvolvidos na pesquisa. Aqui não tem nem como a gente não marcar, né, essa opção, que seria a opção B, porque ele fala aqui sem explicar, impossível, o que mais a gente está vendo, né? Em que ele fala aqui, que é explicado por meio de apresentação de resultados. Aqui ele fala com base em opiniões. A gente já sabe que artigo científico, nós trabalhamos isso na aula passada, ele tem que ter dados estudados, né? Pesquisas. Eu tenho que pesquisar sobre o assunto para levantar todos os dados. Agora, e não dá a opinião, né? No caso, a opinião da pessoa que está escrevendo. Eu tenho que o quê? Estudar, pesquisar, para aí sim, depois de coletar todas essas informações, fazer um artigo. É por isso que ele é um artigo científico. Aqui está o nosso gabarito. Na A, né, a finalidade, olha lá, divulgar dados acerca de quando os cães passaram a ser domesticados. E a 2, B de bola, apresenta um assunto de interesse público que é explicado por meio da apresentação de resultados de pesquisa e citações da fala desenvolvidos na pesquisa. Aqui eu coloquei o texto novamente. Vamos para o número 3. O artigo inicia com um comentário sobre como os cães são vistos pelos seres humanos. O que se afirma sobre isso? Então, comentário sobre como os cães são vistos pelos seres humanos. Aqui, ó. Ele começa assim, ó. Laços mais longos. A relação especial entre cães e humanos pode ser mais longa do que se pensa. Aqui, primeiro parágrafo do que ele fala, ó. Para muitos, inclusive para este signatário, cães são os animais mais fantásticos que a evolução pela seleção natural produziu. Já achamos a resposta, ó. Cães.
Ó, o que ele fala? Que os cães são animais mais fantásticos, a evolução, seleção natural produziu. Então, é isso aqui o que ele afirma, né? Agora vamos para B. E para você, o que esses animais representam? Então, aqui é uma resposta pessoal, né? Eu adoro cachorro, né? Eu tive 2, hoje eu não tenho, né? Porque infelizmente esses meus 2 morreram. E eu ainda não tive coragem de, né, adotar, comprar, ou até mesmo, né, aceitar algum cachorrinho. Mas eu acho que, principalmente, né, para as pessoas que precisam de uma companhia, eu acho muito bom, né, ter aquele animalzinho. E você tem um cachorro? E aí? Queria saber, né? Pena que a gente não pode, eu não posso estar recebendo essas respostas. Mas depois vocês podem me ter a oportunidade de estar me dizendo se tem ou não. Então, a resposta B é a resposta pessoal do que você acha, né, dos cães. 3A, tá ali, ó. O que afirma, os cães são os animais mais fantásticos da evolução pela seleção natural produziu. Nós copiamos lá do primeiro parágrafo. E a D, resposta pessoal. Vamos aqui para a questão 4. De acordo com o artigo, o que as pesquisas revelavam sobre o início da relação entre humanos e cães? Então, vamos voltar de lá? Vamos ver o que eles dizem, o que eles revelavam? Aqui. Ó. A estreita ligação entre eles e humanos tem sido longamente debatida e pesquisada, e as análises até agora indicavam que essa relação, em termos de domesticação, começou há cerca de 16 mil anos, quando os cães teriam divergido. Então, aqui está a nossa resposta. Iniciou há cerca de 16 mil anos, muito tempo. 5. O que fez com que essa concepção mudasse? E aí? Vamos voltar lá? Aí ele fala, né? Agora essa data foi jogada bem para trás. Vamos descobrir por quê. Aqui, ó. O que levou a essa conclusão foi, olha aqui, o que foi? A análise de um pedaço de osso de costela de um lobo de Tairne, na região da norte da Sibéria, né? Então, o que eles encontraram nessa análise, né, da costela foi exatamente ver essa data aqui, ó. A Universidade de Harvard e o Instituto Broad, ambos dos Estados Unidos, Sloan e colegas concluíram, vamos ver o que eles concluíram, que a separação entre cães e lobos modernos teria acontecido entre 27 mil e 40 mil anos atrás, né? Aí, mais provavelmente por volta de 35 anos atrás, idade mais precisa do fragmento da costela. Então, desses 16 mil, eles conseguiram, né, ter essa aproximação de 35 mil, porque se aproximou entre 27 a 40 mil, né? Que foi o tempo mais ou menos aproximado aí do que eles encontraram nesse pedaço da costela, desse DNA, né? Desse lobo. Muita diferença de tempo, quase o dobro, né? Então, A4, né, o que revela no início da pesquisa, ó, revelam que essa relação se iniciou há cerca de 16 mil anos. E o que fez essa mudança? Né? A data revista após a descoberta da análise do DNA de um pedaço do osso da costela de um lobo de Taine, que lançou a hipótese que a separação entre lobos e cães teria ocorrido entre 27 mil e 40 mil anos atrás, mais provavelmente por volta de 35 mil anos de idade mais precisa do fragmento da costela. Então, eles mudaram exatamente depois que eles encontraram essa costela desse lobo, né? E aí alteraram mais ou menos o tempo. 6. Após a divulgação de que a domesticação dos cães teria ocorrido milhares de anos antes do que se sabia até então, são apresentados resultados das novas pesquisas sobre o assunto. Quem fornece as informações sobre esses resultados? E aí? São os autores da pesquisa, né? Então, quem fornece as informações? Os autores da pesquisa. E de que forma é possível saber que essa informação foi apresentada por esses autores? Por meio do quê? Ele vai fazendo as citações aqui, né? Entre aspas, até por sinal. Vamos voltar aqui.
que é o início, né? Aí vamos ver o que ele faz as citações aqui, ó. Entre aspas, olha aqui, ó. Tá vendo? Aspas. Abriu, fechou. E quem disse nessa citação? O Slund, né? Então, um dos resultados. Aí tem mais aqui, ó. Abriu, fechou. Então, as citações, elas são feitas através das aspas. Então, de que forma? Nas citações que a gente descobre pelas aspas. Então, aqui, ó, fornece informações sobre os resultados dos autores da pesquisa. E de que forma? Por meio das citações apresentadas no artigo, destacadas por aspas. 7. O que mais o estudo feito com o DNA do fragmento de osso revelou? E aí, vamos voltar lá, vamos ver o que ele revelou? Vamos ver o que ele revelou aqui. Aqui, ó. O estudo está aqui, ó. O estudo mostrou também que o husky siberiano é o cão da Groenlândia moderno. Tem muitos genes e comum com o lobo de Taine, né? Tem. Ele forneceu muita coisa. A força do DNA, que é o que ele fala, né? A força do DNA nos dá a evidência direta de que o husky siberiano que vemos hoje, passeando pelas ruas, descendente diretamente de um lobo que vagou pelo norte da Sibéria há 35 anos, disse Island. Estes resultados estão em Curso Biológico. Muito bom, né? Então, ele revela, né? O estudo mostra que esse husky siberiano e o cão, esse cão aqui da Groenlândia, modernos, possuem muitos genes em comum com o lobo, né? Com esse lobo de Tainer. Ele diz aqui tem muitos genes em comum com o lobo Tainer. Então, é isso que revela. Tá aqui, o estudo mostrou que o husky siberiano e o cão groenlândia moderno possuem muitos genes em comum com o lobo de Tainer. 8. Quando e onde os resultados dessa pesquisa foram publicados? Eita, vamos procurar. Tá. Cadê? Ele diz aqui, falou no certificado. Aqui, ó. 21/5/2015. E aí ele fala que ó, esses resultados estão em Curtis Biology, né? Então, aqui foi publicado nesse instituto aqui, né? Curtis Biology, 21/5/2015. Em determinado trecho do artigo, são explicitados responsáveis pela pesquisa divulgada. Identifique e escreva quem são eles. Nomes difíceis, por sinal. Vamos procurar ele aqui. São nomes difíceis. Vamos colocar aqui. Primeiro, a Universidade de Harvard. Cadê? Vamos botar para cá. Então, Universidade de Harvard, o Instituto Broad, né? O Instituto Broad, e a equipe do Pons Schools. Aí você pode até completar, que essa equipe é da Escola de Medicina da Universidade de Harvard. Então, completando aí, então, aqui na Universidade de Harvard, que é a equipe de Pons Schools, e o Instituto de Broad, que ambos são dos Estados Unidos. Nomes difíceis, né? Volta e vamos copiar direitinho para não errar. Então, aqui, nosso gabarito 8 é o resultado, 21/5/2015, lá em Curtis Biology, e os nomes da equipe de Ponce, na Universidade de Harvard e Instituto Broad, ambos dos Estados Unidos. 10. Segundo os autores, há duas formas alternativas de interpretar a datação e o perfil genético. Quais são eles? Ele fala, né? São duas formas. Vamos voltar lá. Vamos ver a primeira. Deixa eu ver. Segundo os autores, aqui, ó. Tá aqui no separado. Segundo os autores, há duas formas alternativas de interpretar a datação e o perfil genético. Tá aqui, ó. A primeira.
A primeira é imaginar que houve uma grande divergência entre duas populações de lobo naquela época. É o que ele fala, né? E uma dessas populações deu origem aos lobos modernos. E outra se tornou extinta. Essa é a primeira. Agora, olha a segunda, começa aqui. A segunda é pensar que os lobos tenham acompanhado populações humanas por um longo período comendo restos de comida e que só foram domesticados milhares de anos mais tarde. Aqui é a segunda. Imagina, né? Eles ficaram um período comendo restos de comida há milhares de tempo para poder aí sim ser domesticado, né? Muita coisa. Então, são essas duas formas. Apesar de haver essas duas alternativas, a que conclusão Scruggs e sua equipe chegaram? Vou voltar lá. Aí ele fala. Aqui, ó. Para Scruggs e seus colegas, as duas hipóteses são muito menos prováveis do que a apresentada por eles no artigo. A de domesticação teria ocorrido por volta de 35 mil anos atrás. Então, aqui está a nossa resposta, as hipóteses dele. Está tudo marcadinho ali no slide, né, que nós marcamos, né? As duas alternativas, a primeira e a segunda, e depois a hipótese de Scruggs e sua equipe. No artigo, são comentadas hipóteses de quando teve início a relação humana com cães e que ainda não há um consenso sobre a exatidão dessas informações. Caso o artigo mostrasse somente os dados da pesquisa divulgada pela equipe de Scruggs, qual seria a provável impressão do leitor sobre os fatos? Bem, ele fala aqui, né? Qual seria a possível impressão do leitor sobre os fatos? Caso ele fez isso aí, eu acho, né, que a impressão que os dados apresentados pela equipe e dos seus colegas revelam quando exatamente isso ocorreu. Agora, pode ser uma impressão, né? Ou não. Cada um vai dizer a sua, mas ele diz a impressão dada pelo leitor. Então, revela mais ou menos, né, exatamente quando ocorreu. Pode ser? Porque ele não é tão preciso assim, mas ele deixa ali, né, esse prazo de tempo ocorrido, né, de anos, 1000 anos, 35 mil anos é muita coisa. 12. O artigo de divulgação científica divulga pesquisas e descobertas relacionadas a diversas áreas de conhecimento. Qual área de conhecimento corresponde às informações apresentadas neste artigo? Da linguística, ou seja, trabalha a língua? Não, né? A física? Está trabalhando físico aí? Também não. Tecnologia? Muito menos. E a paleontologia? Exatamente, a paleontologia. Paleontólogos. Na 11, né, que eu botei uma resposta pessoal, não é uma resposta precisa minha, aí eles dão uma resposta que pode ser. Aí diz ali, ó, o leitor poderia ter a impressão de que os dados apresentados pela equipe de Scruggs e seus colegas revelam quando exatamente isso ocorreu. Né? Eles botam mais ou menos, que é o prazo que ele dá. E o artigo, ele trabalha a paleontologia. 13. A que tipo de público esse artigo é dirigido? Vocês acham que esse artigo foi dirigido para mais ou menos que público? Pessoas que gostam, né, de cães ou estudiosos lá da paleontologia. Quais seriam os interesses desse público ao ler o artigo? Exatamente o interesse, né, das pesquisas paleontológicas ou pesquisas que estudam os animais. No caso, os cães, né? Não são todos os animais, estamos falando dos cães, tudo os cães. 14. Um artigo de divulgação científica é um gênero expositivo que divulga informações sérias, levantadas com base em pesquisas e estudos. Quais fontes de pesquisa foram utilizadas para escrever o artigo? Cães e nós, laços mais longos, de modo a mostrar a seriedade das informações. E aí?
Ele aí, né, quais as fontes que ele usou? Ele fala alguns dados, né, da equipe que ele, da universidade, aqui, né? Ele usa os dados dele aqui, ó. Então, ele fala que a equipe do Pontos Livre mais o Instituto Brown, né? Ele dá aqui, ó, tecidos, dos tecidos, né? Teria acontecido entre 27.000 a 40.000 anos atrás, mas provavelmente por volta de 35.000 anos de idade mais precisa do fragmento da costela. Então, eles estudaram esse fragmento da costela e aí chegaram a esses dados. Então, a gente pode colocar, né, como fonte de pesquisa a equipe, né, do Ponto Luz, mais o Instituto Brown, usando, né, a pesquisa deles, os dados que eles põem. 14. Não, 14 é. Vamos pegar o gabarito. 3. A que tipo de público e quais seriam os interesses do público? Aí ele botou, né? Artigo dirigido a pessoas que têm afinidade maior com cães ou que se interessam por pesquisas da área paleontológica e estudiosos dessa área. Ah, professor, a gente podia botar também, né? De repente, ó, tem crianças que gostam, né, de estudar os cães ou que gostam, se interessam, né? Por isso pode ser, mas como é uma coisa mais científica, eu acho que uma criança desse poderia não entender algumas coisas, né? Desistir no meio do caminho. Então, por isso que eu não aconselho. 14. O gabarito, né? Quando ele fala as fontes, olha lá, ó. Além de uma pesquisa sobre o assunto, foram empregados dados da equipe do Ponto Club e do Instituto Browse, ambos com citações envolvidas na pesquisa, que são exatamente os dados, né, que eles colocam aqui no estudo. 15. Logo após o título do artigo, há um parágrafo denominado linha fina. Identifique e escreva a linha fina do artigo científico lido. Aqui, ó. Bem embaixo do título. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui é o título, e o que vem embaixo a gente caracteriza como linha fina. É esse aqui. A relação especial entre cães e humanos pode ser mais longa do que se pensa. Essa é a linha fina. Assinale o item que se descreve a função de uma linha fina de um artigo de divulgação científica. A linha fina tem a função de apresentar as informações principais do artigo de forma detalhada. A linha fina tem a função de apresentar um breve resumo acerca do assunto principal que será desenvolvido no artigo e funciona como um subtítulo, né? É essa daí. Eu não posso dizer que a linha fina é detalhada, né? Ele é um resumo que vai tratar o assunto do texto. Gabarito, ali a linha fina do texto que a gente destacou, e a função dela, a linha fina tem a função de apresentar um breve resumo de acerca do assunto principal que será desenvolvido no artigo e funciona como um subtítulo. 16. Os artigos de divulgação científica podem apresentar alguns recursos visuais que auxiliam a comprovar a veracidade dos fatos. Qual dos recursos abaixo foi utilizado no artigo lido? Foi utilizado gráfico? Não. Fotografias? Sim. Aqui, ó, a foto do lobo e do severiano, né? Aqui também tem outro, ó. Uma mão e uma patinha do cachorro fazendo um coração. Então, foram usadas imagens, né? No caso, são as fotografias. Infográfico não, esquema também não. De que forma o artigo de divulgação científica foi finalizado? Qual é a importância dessa afirmação? Então, vamos ver como ele foi finalizado aqui, ó. O resultado não deve ficar sem críticas, pois a comunidade de especialistas dessa área está longe do consenso, como mostra a excelente reportagem do Ciência. Então, né, ele comenta o resultado de da pesquisa, né, que está aí nessa reportagem Ciência. Então, ele trabalha já afirmando mais coisas, né? Mais estudos.
Então, a 16, fotografia, e 17, o autor comenta que os resultados obtidos por meio da pesquisa abordada serão discutidos, que mostra que os resultados não são exatos. Exatamente lá naquele texto, né? E chegamos ao fim, corrigimos tudo. Só que ainda falta coisa, hein, pessoal? Falta, professora? Falta. Já falta algumas páginas que nós vamos fazer na próxima aula também. Trata ainda um pouco desse texto do Kant, senão a nossa aula ia ficar muito longa, cansativa, eu tenho certeza que vocês vão dormir e não iam corrigir tudo. Não é isso que eu quero, né? Quero todo mundo esperto aí, corrigindo bastante dever, prestando atenção. Estamos chegando ao fim, né? Daqui a pouco já vocês estarão de férias. E, ó, um beijo grande. Estou com saudade de todos. Eu quero deixar aqui um especial, um grande beijo para o aluno Lucas, da unidade do MEA. Lucas, um beijo. Beijo também para a professora Rayane. Pessoal, tchauzinho e até a próxima aula. Beijão. Tchau, Lucas.